Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Chibo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão dos carretéis, peso de carretel, identidade de cada carretel, porque essa é uma dúvida muito recorrente. Hoje, por exemplo, eu recebi no Instagram uma dúvida de um seguidor falando sobre, puxa, eu tenho uma Curado K200 e tô com dificuldade em arremesso de iscas leves, né? O que eu faço? Troco o rolamento, coloco um rolamento de melhor performance ou vou atrás de carretel? Então eu acho que isso é importante todo mundo entender a questão do carretel e a identidade, a identificação, a afinidade de cada carretel. No caso da Curado K200, é um carretel maior, pessoal. É uma carretilha que ela é voltada para uma pesca um pouco, talvez, mais pesada, mas uma característica de pesca que envolva grande capacidade de linha. Então ele vai ser um carretel que vai carregar essencialmente mais linha. Eventualmente o carretel nem é tão pesado, apesar de que ele, por ter mais capacidade, ele vai ter mais material, né? Então ele vai ter um diâmetro maior, algumas paredes maiores, porque ela vai aguentar um pouco mais de tranco. Isso se aplica, pessoal, a qualquer tipo de carretel, qualquer perfil, não é específico dessa carretilha, tá? Então você pode, o que eu falar, você pode aplicar em qualquer outra carretilha. Então, além do carretel em si ser um pouco mais pesado, por ser uma proposta mais robusta de uso, ele também vai ter uma capacidade de linha maior, então ele vai carregar mais linha. Então você vai agregar um peso maior ao peso total desse carretel, né? Então ele vai ficar um carretel mais pesado. E o que são os carretéis long cast, ou os carretéis aliviados, ou os carretéis aliviados não, carretéis long cast, os carretéis microcast, os carretéis de menor peso e maior performance em iscas leves? Pelo motivo de ele resultar em um peso final menor, né? Poxa, mas o que tem a ver o peso na questão do arremesso? E ele vai ter a ver é física pura isso, tá, pessoal? São as questões de inércias envolvidas na questão do arremesso. Então a gente tem o primeiro ponto, é a inércia inicial. Você vai sair de um estado estático do carretel para ele imprimir movimento, né? Então você está saindo sem movimento, você vai ter que gerar uma força para fazer esse carretel rodar. Quem conhece e sabe de inércia, quem leu, estudou um pouquinho sobre inércia, e quem não estudou a gente explica, a inércia tem muito a ver com a questão do peso e a massa envolvida. Vamos falar em peso, né? Envolvido. Então você tem um carretel mais pesado, você vai precisar de uma força maior para iniciar esse movimento. Você tem um carretel mais leve, você consegue iniciar esse movimento mais rápido. Mais fácil, né? A mesma coisa que você empurrar um carro ou uma bicicleta. Qual que é mais leve de você empurrar? A bicicleta, né? Então essa força inicial para sair do estado de repouso, da inércia estática, ela vai consumir uma certa energia. E essa certa energia consumida, ela vai ser, vamos dizer assim, ela não vai se transformar em movimento da isca. Vai ser uma força, uma energia que você vai gastar para iniciar, tirar o carretel do repouso, tá? Então aí a gente já começa a entender, poxa, por isso que é mais fácil arremessar com carretéis microcast, com carretéis
long cast, com carretéis mais leves, tá? Eu não vou entrar no detalhe do carretel BFS, pessoal, tá? Porque o conjunto BFS, o conceito BFS envolve, além do carretel muito leve, um freio muito potente para frear a desaceleração de iscas muito pequenas, tá? Então, quer entender um pouquinho mais de BFS? Digita aí, Shibu de BFS. Vai ter uma série de vídeos falando sobre o conceito BFS. O conceito BFS é diferente de carretel raso, é diferente de carretel aliviado. É um conceito que envolve todo uma série de fatores envolvidos, tá? Então, assim, já desmistificando, eu quero comprar uma carretilha BFS para mim fazer uma pescaria normal e arremessar muito longe. Talvez não aconteça isso, tá? Ela vai ir bem com iscas leves em uma distância razoável, não muito grande. Mas essa é a característica do BFS. Então esses carretéis mais leves têm essa primeira característica. Ah, Shibu, mas você falou que tinha duas questões envolvidas importantes. Sim, a segunda questão é exatamente a inércia dinâmica, né? A tendência do movimento continuar. Então aí também a gente vamos para o mesmo exemplo do carro e da moto, do carro e da bicicleta. Uma vez que o movimento começou, quanto de força você precisa para que pare? Ou qual a tendência que ele continue andando? Logicamente, quanto mais leve ele vai parar antes, quanto mais pesado ele vai ter mais inércia, ele vai ter uma tendência de movimento maior. Uma tendência de movimento maior. Então, nesse caso, pessoal, é a hora da cabeleira. Entendeu? Existem dois momentos. Então, a primeiro é a dificuldade de começar o arremesso e o segundo é a dificuldade de controlar a cabeleira utilizando iscas mais leves em carretéis mais profundos e pesados. Ah, Shibu, mas eu consigo. Beleza, com treino a gente consegue fazer muita coisa, mas você vai ter muita mais facilidade, muito mais performance e muito menos cabeleira se você estiver utilizando o equipamento para iscas leves com um carretel mais leve, um carretel de mais performance e tudo mais. Dito isso, pessoal, né, da questão da cabeleira, é o simples fato que você tem um carretel muito pesado, ele vai criar um movimento, vai começar a arremessar, só que a isca, por ser leve, ela vai frear mais rápido no ar, né? Ela não vai ter força, a mesma força, uma isca de 5 gramas, ela não tem a mesma inércia, a própria isca, para levar a linha e ir descarregando com uma 10, 12 gramas, 15 gramas, né? Ela vai ter uma resistência ao ar em relação ao seu peso menor, ela vai ter uma inércia menor, então ela vai começar a desacelerar antes. E se a isca começa a desacelerar antes e o carretel continua com uma tendência de rotação, né, de descarregar muito grande, a inércia por conta do peso desse próprio carretel, ele tende a gerar uma cabeleira, né? Então aí você vai ter que frear mais, e aí uma vez que você freou mais, você vai ter uma dificuldade de distância, né? Então tudo isso está envolvido. Então, Shibu, mas eu consigo carretel leve e mais para qualquer carretilha? Dificilmente, tá, pessoal? Dificilmente. Existem algumas carretilhas que oferecem carretéis mais rasos. Existem algumas marcas que fabricam carretéis mais rasos ou de maior performance ou alternativos. Para alguns modelos, geralmente vão ser para alguns modelos das grandes marcas. Você vai ter Ray Studios, você vai ter Billings, você vai ter alguns outros, né, no próprio AliExpress para vender. Quem tem muito carretel para vender é Japan Tackle, uma loja japonesa, mas é tudo bem caro e frete é caro e a gente periga pegar imposto também, faz parte do jogo. Japan Tackle, e aí algumas outras lojas japonesas que eu não vou saber, tá? Então assim, precisa pesquisar. Existem modelos que, por exemplo, os caras fazem uma tiragem lá, 100 mil, sei lá, 1000 peças,
acabou, acabou, não vai fazer mais. Então tem que dar uma pesquisada, tá? Para as carretilhas nacionais e nacionalizadas, eu desconheço carretel raso para isso, a não ser que ela já seja nativa. E tirando um modelo da Sente que lançou uma BFS, como se fosse uma BFS, né? Acho que uma Soli nova e tal, enfim. E alguns modelos Doio que teriam compatibilidade com os carretéis que vendem na Doio lá na Malásia. Mas ninguém conseguiu até hoje trazer, né? Então você vê, antes a Venator tinha Venator, Venator Lite. A Venator Lite tinha a opção de ter carretel raso. Só que era dificílimo de achar e hoje você nem acha mais. Então as marcas podiam começar a pensar um pouquinho nesse filão de mercado aí. E que eu acho que o amadurecimento técnico tá cada vez maior do pescador e a exigência de cada um e a necessidade, principalmente para a gente que está aqui sudeste, para baixo, ou em alguns lugares que não tem peixes tão grandes, os carretéis menores vão muito bem mesmo. Né? Vão melhorar muito a performance da pesca de cada um. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.